Boa noite a todos. Com muito prazer, a Associação Médica volta com mais um videocast no mês que se comemora o mês da mulher. O Dia da Mulher foi dia 8 de março, mas o mês está sendo comemorado durante todo este março, onde nós já fizemos um videocast semana passada, temos o de hoje e teremos um na próxima semana, que esses são aspectos cardiológicos, que será com a doutora Viviane Lenk. Então eu gostaria de apresentar as nossas colegas que nos dão a honra de estarem aqui hoje, falando sobre problemas hormonais, metabólicos, né? Então, neste mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Associação Médica do Paraná está realizando o AMPcast especiais. O primeiro aconteceu no dia 11 e hoje temos o segundo, o próximo será no dia 25. A iniciativa tem o objetivo de fornecer importantes conteúdos voltados à saúde da mulher e conta com a parceria da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Paraná e Sociedade Paranaense de Cardiologia. Este segundo AMPcast especial tem como tema impactos hormonais na saúde da mulher nas diversas fases da vida. Estão conosco aqui a doutora Maria Augusta Azela, professora de endocrinologia e semiologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, Vitória Borba, vice-coordenadora de pós-graduação em Medicina Interna e Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, e a professora associada de endocrinologia, a professora Vitória. E Fátima Correia Sandeman, médica endocrinologista, vice-presidente da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia do Paraná. Então, passo a palavra às professoras para dar início ao nosso videocast. Então, boa noite a todos. Como o professor Macedo comentou, a gente vai falar sobre diversas fases, os impactos hormonais e metabólicos na saúde da mulher. E a gente sabe que a obesidade, ela afeta mais as mulheres do que os homens, né? Segundo as estatísticas, nós temos hoje 30% de obesidade entre as mulheres versus 23% entre os homens, né? Então, com frequência uma queixa do atendimento das nossas pacientes. E como a gente vai começar falando sobre a adolescência, a gente sabe que a obesidade na adolescência tem crescido muito. Existem fatores hormonais, mas existem fatores emocionais, genéticos e ambientais, né? Então a gente quer abrir aqui comentando, né, querendo discutir com os colegas qual seria o papel dos pais, da família, na prevenção e no tratamento. Ruta. Então vamos lá, né? Então hoje em relação à obesidade, como é difícil, né, gente? Como é difícil a gente no dia a dia conseguir conciliar tudo, atividade física, estudo, alimentação. Isso a gente tem visto, né, que nas nossas famílias tem acontecido isso, né? Cada vez mais a gente está mais envolvida com o trabalho e ao mesmo tempo a mulher tem que levar tudo isso e a gente, querendo ou não, nós somos o alicerce da família em relação aos cuidados, né? E dentro desse cenário da adolescência, a mãe, o pai, a família tem um impacto muito importante. Como que eu posso pedir para uma criança, um adolescente que saiu da infância, que agora está na adolescência, fazer exercício físico, se ele não tinha esse hábito na infância? A gente tem visto que a obesidade hoje, ela precisa sair da tela, né? Então a criança com obesidade, e mesmo para a prevenção da obesidade, a gente tem que ter menos de 4 horas de tela. E como é bom, né, um desenho para distrair, e hoje a gente sabe que criança tem que brincar. E brincar, o exercício físico nessa fase é 1 hora. Até os 18 anos você tem que ter 1 hora de atividade física no dia, no mínimo. E mesmo a gente, né, se a gente for passar para a nossa vida adulta, assim, a gente não passa o dia inteiro no consultório. A gente faz um exercício programado já na vida adulta. Mas será que só aquele exercício programado é suficiente? Hoje, cada vez mais, a gente fala muito de snacks de exercício, que são pequenos exercícios que a gente tem que fazer durante o dia. Então, na adolescência, a gente precisa estimular a prática de esportes.
A gente precisa colocar a educação física nas escolas. A gente teve uma redução do número de aulas de educação física efetiva. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque cada vez mais a atividade física escolar ou pseudo-escolar, ela ficou jogada para um cantinho. E se o aluno não quer, ele não faz. Ele arruma 1000 desculpas, eu tenho direito, eu não gosto, eu estou doente, eu tenho algum problema e não faz. Além dos outros fatores, né, Guta? Exatamente. Se a gente pensar assim, ela vai tomar sol, ela vai prevenir algumas doenças, já vai conseguir formar um pouco de vitamina D, ela está prevenindo, já ganhando uma massa óssea mais adequada e pensando em saúde, em alegria, né? Porque você brincar, poder caminhar ao sol é uma coisa muito boa para a criança, para o adolescente. Além né? de fazer amizade, né, é um jeito de a gente criar um hábito que vai ser levado para o resto da vida. Então, se a gente não tem esse hábito, como que a gente vai chegar para o nosso paciente já com uma idade mais avançada e falar para ele assim, legal, agora além dos 150 minutos que o senhor precisa fazer de exercício físico, tem que fazer exercício resistido 2 vezes na semana. Então, você tem que criar, né? Então, é ali a infância, é ali a adolescência que a gente cria um cenário propício para fazer a atividade física. Que a gente precisa, é um dos alicerces no controle da obesidade, se manter ativo. E isso em qualquer faixa etária. Porque tudo hoje está prático, né? E se a gente for extrapolar para a comida, né? Antigamente a gente comia um pudim, né, Fátima? Um pudim de leite, que delícia! Era uma festa quando você tinha isso, era no Natal, era no final do ano. Hoje não, em qualquer esquina a gente acha um pudim, uma empadinha. A gente acaba vendo que esse acesso a esses alimentos é muito mais fácil e hoje a gente quase não tem tempo. Né? Hoje a mulher, hoje a gente está nesse mês, e até para a gente pensar no nosso dia a dia, como a gente tem tanta coisa para fazer, né? Eu brinco que nem sempre a gente consegue ser 100% em tudo. E é muito difícil você fazer comida saudável, você largar todos os ultraprocessados, você tem que ter tempo, você tem que fazer escolhas corretas no supermercado. Então, às vezes é muito fácil para a gente, até como médico, endocrinologista, dizer para a mãe, precisa isso, olha, então vamos melhorar, a comida vai ser mais saudável, mas para lavar todas aquelas verduras, para você fazer receitas que sejam palatáveis para uma criança, não é fácil. Então, eu entendo, a gente tem que se colocar também, às vezes, no lugar delas, porque é o que acontece conosco também, né? Então, você tem que fazer um esforço a mais para que aquilo saia. E para as crianças, para o adolescente, eu vejo que isso é muito importante, como para o adulto. Ninguém vai emagrecer só fazendo, ou tendo uma vida super saudável, só cuidando da atividade física. Então, você vai precisar realmente cuidar da tua alimentação, daquilo que você come, afastar um pouquinho os processados, até para uma prevenção de câncer, né? Lá para frente, mas começa nessa fase. Você cria o hábito, né? De comer uma comida super palatável e que é fácil de adquirir, né? Agora, na verdade, uma coisa que eu sempre comento também é que tem que ter o envolvimento da família, do pai, da mãe, de como essa família está constituída, né? Tem que ter, se adolescente mora com os avós, tem que ter a mudança, né, vindo dos pais, né? Vindo dos pais, em relação à alimentação, em relação ao exercício. Às vezes você vê que o adolescente é trazido e você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você utiliza para também não cair no extremo oposto, de criar um transtorno alimentar nessa fase, uma alteração da imagem. Mas assim, o que eu vejo é que a família tem que estar envolvida, o pai, a mãe, né? As mudanças alimentares têm que começar com eles também, né? Sim. Você não pode querer que teu filho coma saudável se você não tem uma alimentação saudável, né? Que ele faça exercício se você não faz. E você tem que propiciar também, né? Porque você tem que levar o adolescente, nem todo adolescente tem acesso pela questão da segurança, né? Como que ele vai até um local onde ele vai praticar o exercício, o esporte, ele vai estar no contraturno da escola. Então, tudo isso tem que ser pensado, não é fácil. Às vezes a mãe se culpa porque ela não tem tempo de levar, ela tem tempo de dar um jeito de levar na consulta, mas nem sempre ela tem tempo de acompanhar no exercício. E a gente tem a questão aí da segurança na saúde, na sociedade. E o também. pai e a mãe têm que dar exemplo. Exemplo de alimentação. Ele tem que cuidar da sua própria saúde, a mãe,
na verdade, e exercício. Exatamente. Exercício físico, qualquer exercício físico. Mas o envolvimento familiar é muito importante. Familiar, Eu acho que se fizerem, a gente tem que pensar assim, o que você pode fazer junto com o teu filho, com o teu marido, sabe, com os amigos, e que isso não vai ser um sacrifício para ninguém, né? Então, Exatamente. usar o final de semana para mais atividades, ao ar livre, e que não precisa ser exatamente uma atividade física, uma brincadeira, né, algo que seja uma bicicleta, algo que seja mais leve, isso vai trazer um bem-estar. E hoje a gente conta muito a questão da atividade física informal, né? Então, assim, aquela atividade física não planejada. Se eu vou para a escola, por que eu não posso ir andando para a escola? Se eu moro num apartamento e tem alguns lances de escada, por que eu, em vez de usar o elevador, eu não uso a escada? Eu tenho que ficar mais ativa. A gente fala muito de passos, né? A gente fala para o paciente, olha, como é importante sair do sedentarismo. Ter uma quantidade de passos no dia acima de 6.000. Se a gente for olhar os celulares, Todos a gente tem o Pacer, né? Hoje tem os aplicativos. Os aplicativos, e mesmo aquele que diz que não tem, é tão engraçadinho quando a gente diz assim, mas você tem Apple, então vamos lá, aplicativo saúde, clica ali. Ele tá, mesmo que você não use, ele já está contando os teus passos. E na né? verdade no adolescente eles gostam disso, né? Eles se sentem estimulados por essas questões assim, né? E aproveitando para fazer um gancho para mudar um pouquinho de fase, né? A gente sabe que essas preocupações da adolescência, essas dificuldades da família com o adolescente, do adolescente com a família, e as pacientes também trazem essas questões para nós, né? Como que é desafiador para elas cuidar da sua própria alimentação, cozinhar para a família. Às vezes elas estão preocupadas com o peso. Elas se sentem, às vezes, elas têm muitas vezes mais dificuldade do que o seu companheiro de seguir a alimentação, de fazer exercício, de ter tempo, como que fica essa sobrecarga, né? Então, as mulheres, elas têm mais dificuldade realmente para perder peso, isso é uma verdade? Eu acho que é uma verdade, porque nós somos ricas em estrogênio, né? Então, o estrogênio é o hormônio que te deixa bela, né? Te deixa arredondada, mas ele também tem seu preço, né? Não quer dizer que seja algo que todas as mulheres vão ter dificuldades para perder peso, mas nós observamos, de uma maneira geral, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de perder peso do que os homens. Até pela distribuição dessa gordura, ser uma gordura muito mais da forma de uma pera e não uma maçã, como a gente diz dos homens, né? Então, uma gordura muito mais difícil de ser mobilizada e que vai custar um tempo maior para essa mulher para poder perder peso, mas não que isso seja uma verdade assim, como eu vou dizer, uma coisa que é uma regra e você não vai perder. Vai. Eu não gosto. Não é um metabolismo mais lento, mas é diferente, né? Quando o paciente chega com a esposa no consultório para fazer dieta, os dois juntos, é um drama. Porque, com certeza, ele vai emagrecer muito mais rápido que ela. E aí eles começam a discutir na frente da gente, mas como que aconteceu isso? Mas é uma verdade, acontece sim. Mas tem um lado bom, o estrogênio nessa fase, ele é um protetor da doença cardiovascular. É verdade. Quando a gente entra na menopausa, a gente tem geralmente medo de câncer de mama. Mas se a gente for olhar, 40% da mortalidade na fase da menopausa é por doença cardiovascular. E está relacionada ao aumento de gordura, principalmente que a gente encara na menopausa, que é a gordura abdominal, né? Então, a gente acaba vendo isso, assim, que aumenta a proporção da composição corporal na menopausa, modifica. E não é incomum a gente ver um aumento de 6 a 10% do peso corporal nesse período de transição para a vida da menopausa. Mas assim, até lembrando, né, Vitória, assim, que nessa fase dessa gordura que a gente tem antes da menopausa, da perimenopausa, que essa gordura mais subcutânea, pelo menos, doutor Macedo, nós enterramos os maridos. Sim. Agora, vejam bem, eu não sou endocrinologista, sou cirurgião. Sim. E como cirurgião vascular, eu aprendi lá atrás, há 43 anos atrás, lá no Hospital de Clínicas de São Paulo, onde eu fiz a minha formação em cirurgia vascular, a coisa mais importante na cirurgia é a indicação.
E a indicação cirúrgica, vamos dizer, o cirurgião vascular atende, vamos dizer, 70% das consultas são mulheres. Então, passa por mim muitas pessoas, mulheres com sobrepeso. E a gente tem que ter um jeito, né? Agora, você operar uma paciente com sobrepeso, o resultado não pode ser bom. Não é bom. Porque a paciente tem edema mais fácil, a cicatrização vai ser mais difícil, tudo pelo sobrepeso. Então, custa você preparar essa paciente durante 2 meses, que ela perca peso, que ela caminhe, que ela tome água, que ela faça exercício, faça drenagem linfática, para poder operar dentro de umas condições normais de temperatura e pressão. Então eu acho que eu pego muitas pacientes, né? E eu digo para elas, qual é com todo o respeito, na primeira consulta, quando eu vejo, eu já penso, porque você tem que começar a brincar. Eu digo assim, qual é a tua altura? 1,58, assim, toda alegre. Tá. Quanto você pesa? 86. Então eu faço um cálculo na cabeça. Veja, você tem um peso que não é teu. Né? A gente ganhou com o passado da vida, tal, você ganhou um peso que não é teu. Então, vamos perder esse peso, que você vai se sentir muito melhor. Você deve ter dor no joelho, dor no quadril, dor no... Por quê? Porque você está carregando aqui no ombro uma caixinha de açúcar que não é tua. Então, continue você. Acho que uma coisa que é importante a gente lembrar, já que a Guta falou nisso na distribuição de gordura, né, com a menopausa, tem que lembrar que muitas mulheres hoje, elas estão tomando hormônio masculino, né, e estão ficando com uma fase muito mais precoce com esse biotipo metabólico muito mais parecido com os homens. Então, o que eu acho que é um alerta, é um perigo, porque o risco cardiovascular dessas mulheres aumenta. Formação de placa, risco de infarto. Então, a gente tem vários senões no uso desses hormônios de forma, como a gente está vendo hoje, né? Que está sendo perdendo o benefício de ser mulher, né? Tem um benefício cardiovascular até a menopausa que depois você perde. Exatamente. Né? E nessa fase, eu acho que a gente tem que lembrar que dá para fazer reposição hormonal, que melhora a qualidade de vida, muita, né? Melhora muito a qualidade de vida da mulher, e hoje existem várias formulações com muita segurança em relação ao câncer de mama, etc. Então, são poucas as mulheres que não podem, que tem uma contraindicação hoje absoluta para fazer, né? Eu acho que a gente está numa outra fase do que aconteceu há uns 20 anos atrás, quando algumas publicações trouxeram um aumento do risco de infarto e AVC em mulheres na menopausa em reposição, né? Exatamente. Então, isso mudou. Hoje, se você consegue fazer essa reposição num tempo adequado, que são os primeiros 8 janela de oportunidade, né? Pós-menopausa, essa paciente, se ela não tiver uma história de câncer mais grave na família, né? Se essa paciente não tiver nenhum nódulo, calcificação, alguma coisa suspeita, ela pode infarto prévio, um AVC, alguma coisa que contraindiz. Essa paciente vai se beneficiar, né? Então, que nem você tinha comentado, né, Guta? Quase, às vezes a paciente vem 6, 7 anos antes da menopausa propriamente dita, já se queixando de que está tendo dificuldade para perder peso, que ela sente já algumas alterações, mais próximo da menopausa vai tendo alterações do sono, da cognição, vai tendo desânimo, cansaço, diminuição da libido. Então, tudo isso impacta muito a vida da paciente. E as pacientes se queixam de uma coisa que é a dificuldade de memória, a velocidade de raciocínio e a mudança da composição corporal. O corpo muda. Ela fala assim, né, hoje é mais difícil perder peso, hoje é mais difícil do que era antes. E essas pacientes, elas se beneficiam. Às vezes não se beneficiam tanto na mudança da composição corporal, que nem a gente comentou, mas assim, melhora muito a cognição, né, o sono, a concentração, a libido, né? E aí sim, né, que a gente até comentou, se essa paciente fazendo reposição com os hormônios, né, com estrogênio, se necessário progesterona, se essa paciente mesmo assim não consegue ter uma melhora, você até teria uma indicação da reposição de testo, mas com muita segurança, com muito cuidado, né, se essa paciente tem alguma alteração ainda na questão da libido, alguma coisa que chame a atenção, né?
está bem estruturado, pelo menos na endocrinologia, que a libido na mulher é muito mais do que testosterona. Sim, então a gente tem que ter um cuidado nessa questão da prescrição. A gente usa muitas vezes como teste terapêutico 3 meses, quando é aquela paciente que tem uma alteração na questão de libido. São mulheres que nunca tiveram orgasmo, então a gente tem uma disfunção nessa área e a gente faz um teste terapêutico. Na Europa já foi comercializado o gel de testosterona e foi retirado do mercado. Porque não vendia, né? Não vendia. Libido na mulher é muito mais do que uma testosterona. Não adianta ter um relacionamento ruim, não adianta brigar com o marido de manhã e querer ter uma relação de noite. Não vai dar certo, gente. E até a sobrecarga que a gente comentou, né? De trabalho. Eu acho que o estresse, o cansaço, os afazeres, as responsabilidades da família e financeiras e emocionais contam muito também para a libido, né? E eu queria até lembrar, né, e porque a gente está online, que a dosagem de testosterona que a gente tem hoje nos laboratórios, independente do laboratório, não é feita para avaliar a testosterona da mulher. Então, são testes de laboratório que são desenvolvidos para avaliar a testosterona do homem. Então, ela vai me ajudar no dia a dia como endócrino a avaliar se essa paciente tem excesso de hormônio, tem excesso de testosterona, mas ela não me avalia aqueles valores mais baixos. Então, a gente chega muitas vezes no consultório com pacientes falando assim, eu fiz uma dosagem de testosterona, estava baixa, eu estou repondo. Você vai conversar com essa paciente, ela não tinha queixa nenhuma. O valor absoluto que você está vendo nesses kits que a gente tem hoje em comercialização, não estou falando uma espectrometria de massa, que é um exame específico para dosagem baixa, que a gente vê mais em bancada, que é um teste mais caro de ser feito, que os convênios não cobrem. Mas nesse no dia a dia vai ter um nível de testo baixo. Esse valor de testo baixo não significa que você está deficiente de testo. Significa que você é mulher. Que nós temos um nível de testo Lembrar mais que baixo. o hormônio da mulher não é testosterona. Exatamente. Né? O hormônio da mulher é o estrogênio. Então, não há sentido de fazer essa dosagem. Né? E libido na mulher você vai ter quando você estiver bem com o teu estrogênio. Então não adianta querer colocar na menopausa uma testosterona para melhorar enquanto ela tem uma secura vaginal, ela tem uma dor na relação, que é estrogênio dependente. Então, E muitas não querem fazer reposição hormonal com estrogênio porque tem medo lá de trombose, tem medo de câncer de mama, mas esquecem que a testosterona vai se transformar em estrogênio. Então, a gente vai ter os mesmos riscos praticamente. Exatamente. Faz aromatização, a gente tem esse nível de estrogênio circulante. E a gente tem medo do câncer de mama, ok, mas a gente também, isso tem dados do Reino Unido, que eles têm aquele prontuário unificado, né? Que o risco relativo do câncer de mama na população em geral, em torno de 3%, que você tem o risco com a reposição hormonal, em torno de 3%. Mas se você está num sedentarismo, o teu risco de câncer de mama é 6%. Se você tem uma obesidade e um sobrepeso, a gente pula para 9%. Então, a gente tem medo de usar o hormônio quando bem indicado, quando você não tem uma contraindicação, mas você não tem medo de estar num estado de excesso de peso corporal, de estar sedentária. Então, nem falando de peso, mas de estar sedentária. Então, a gente tem que começar a olhar... outros fatores, né, que são importantes. Exatamente. E nunca é uma coisa só, né? O ser humano não é isolado, ele não é um único fator. A não ser que ele tenha uma doença genética que tenha lá um padrão de transmissão muito definido, né? Uma transmissão dominante, não é isso, não é aquele fator. Nós temos... A maioria das nossas doenças e as doenças crônicas, elas são multifatoriais, né? Então, vão ter vários fatores. E não adianta você eleger um e dizer aquele que vai ser ocupado. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, usar o bom senso e até... Porque nós não vamos ter coisas boas para todo mundo, mas conseguir achar um foco que para aquela pessoa é o melhor, para ela se dedicar muito mais, talvez, à atividade física ou à alimentação, ou, sei lá, fazer uma outra terapia que deixa ela mais relaxada, talvez isso traga também um bem-estar para ela
que possa melhorar o resto da sua convivência, do seu bem-estar físico, né? Você escuta pessoas a respeito de obesidade. Obesidade vem atrás de hipertensão e diabetes. Diabetes. Então, é síndrome plurimetabólica. Então, você fala para um homem, amigo, pô, você tem que emagrecer. Não, mas eu adoro doce. Mas, por favor, não coma à noite. Mas por que à noite eu não sou diabético? Você não sabe da síndrome plurimetabólica, que você é médico, você não sabe que você tem uma hiperglicemia noturna, é muito pior, né? Você tem que falar. Então, eu acho que dentro dos hormônios das mulheres, o fator obesidade, a hipertensão e a diabetes são mortais. E, doutor Macedo, hoje, até a nível de guideline, a gente está trabalhando nisso, assim, ainda não é uma diretriz, mas hoje, cada vez mais, a gente está tentando deixar de lado o IMC. Não é que a gente vai jogar fora a relação peso e estatura, porque, querendo ou não, ela é um marcador, ele serve para diagnóstico, serve para procura de tratamento, mas a gente está valorizando muito a cintura. Então, a cintura ela tem que ser menor que 88 no homem, na mulher, e menor que 102 no homem, porque é uma classificação que a gente vai utilizar para ver gordura corporal, e é barato. Né? Então, a fita métrica é uma coisa que não despende. Olha a gordura ruim, né? A localização da gordura ruim. Né? E é um fator que a gente está cada vez mais valorizando, que junto com isso vem todo o cenário de doenças que pode estar com acúmulo de tecido adiposo. Né? Então, a gente tem que ficar esperto. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é como é que fica a questão do estrogênio e do metabolismo ósseo, doutora Vitória, que trata tanto isso, e como é que fica a menopausa precoce, quando que é a menopausa precoce? É o clássico, né, Fátima? Então, as mulheres, quando você não precisa nem estar na menopausa, naquela fase de transição menopausal, né? Quando você começa já a diminuir o nível de estrogênio, aumentar os outros hormônios que controlam essa função ovariana, você já começa a perder massa óssea. Então, o grande risco da menopausa em termos da osteoporose é que ela começa antes e a gente nem sabe. O ano passado eu fui no Endo Society e teve um debate maravilhoso e uma aula fantástica com uma cientista que estuda o cérebro na menopausa. Então, ela estuda o efeito do estrogênio e ela falando assim, nós deveríamos começar a reposição hormonal muito antes da menopausa, porque o efeito do estrogênio, essa queda do estrogênio lá no cérebro, ela vem muito antes e para o osso também. Então, quanto mais precoce a menopausa, maior a perda óssea e ela é uma perda significativa, em torno de 1% por ano. Então, para recuperar essa massa óssea, nós levamos depois muito tempo. Então, poder prevenir essa perda óssea, eu acho que é algo assim fundamental. Porque nós vamos, se vivemos e cada vez nós estamos vivendo mais, né? Então, estamos chegando a 80, 86. O ano passado parece que foi 76,4, 76,6 a média de vida da população. Então, se nós pensarmos que daqui a uns anos nós vamos estar com uma média de 86 a 90 anos, a osteoporose vai chegar, mas você pode prevenir e deixar que ela venha muito mais tarde e passar por essa fase de perda rápida. Então, eu vejo assim, Fátima, que a gente eu sempre falo isso, usar o hormônio para economizar anos de tratamento da osteoporose. Porque quando você previne, você não está tratando, você não está deixando gastar. E está melhorando. E está melhorando a função cerebral, está melhorando o sono, está melhorando todos os outros fatores. Né? Isso, além dos outros, né? Claro, cálcio, vitamina D, tudo mais. Mas é uma fase, em termos de hormônio para a mulher, é muito marcante, né? Nós passamos por isso e não é fácil para nenhuma mulher. É desagradável, é limitante muitas vezes. E eu vejo que o osso é um fator bem importante, mas ele não entra a pessoa não se dá conta. Ela vai se dar conta, não dói, né? Então você vai se dar conta quando já perdeu, quando fraturou. E as fraturas que vão acontecer primeiro vão ser lá, fratura de coluna, de antebraço, costela. Quadril. Bati e caí, ou eu fraturei porque eu caí, não é isso, né? Ela caiu porque já não estava bem e fraturou porque estava fraco o osso, né?
E também, né, Vitória, aproveitando esse gancho, a gente tem que lembrar que a gente está cada vez mais recebendo pacientes no consultório com aquele termo que foi descrito em 98, que é a ortorexia, né? Que são aqueles pacientes que chegam para a gente que eles não comem, eles não têm doenças celíacas, eles não têm intolerância à lactose, mas eles tiraram o glúten, eles tiraram o leite, eles não comem nada, porque eles têm uma tentativa de se manter sempre em alimentação saudável. Uma rigidez alimentar. Extremamente rígida essa alimentação e ao mesmo tempo muito limitante, né? Então, e bem numa fase de formação óssea, né, Vicky? Então, eu vejo que para criança, para adolescente, isso é um horror, né? Porque se você pega uma criança que se restringe tudo isso da alimentação, e tem criança que só toma refrigerante, não toma leite. Você precisa de cálcio, né? Todos nós precisamos. Eles falam, os animais não comem cálcio e a vaca tem até leite. Pois é, mas nós não somos os animais. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Nós precisamos, principalmente porque a gente sempre elimina um pouquinho de cálcio. Se nós não repusermos esse cálcio, ele vai faltar. E quando ele falta, o corpo se defende e vai tirar cálcio da nossa reserva, que é o osso. Então, ele tira do osso, deixa o cálcio sempre tranquilo no sangue, os pacientes olham lá, meu cálcio está 9, está 9,5, está ótimo, está dentro do normal, a senhora está falando que eu estou com osteoporose? Mas não é isso, né? O cálcio no sangue sempre fica bem. Eu não estou falando, você está caminhando. Tá a caminho. Então, é uma coisa assim que essa dieta, ela é extremamente deletéria e que a gente vê desastres assim. Quando que essas pacientes chegam para mim, por exemplo? Quando elas já têm fratura grave. Né, elas muitas vezes têm muito baixo peso, têm uma ingestão proteica antes da menopausa. E antes da menopausa. Então é uma fase onde ela ainda estaria talvez complementando a massa óssea, ela já não tem mais, ela já perdeu, já perdeu o trem, né, naquele momento bom da vida que ela poderia ainda estar se formando. É grave, eu acho que diminuiu um pouquinho agora essa moda, porque tem modismos, né? Então agora o modismo é outro, mas tem muita gente que tira glúten, tira lactose, tira leite, tira tudo. Tira tudo. E faz falta, faz muita falta. E algumas vezes a pessoa já tem osteoporose, ou uma pessoa de meia idade que vai lá e começa a fazer essa dieta, é um drama, porque aí ela vai perder massa óssea mesmo. Uma outra coisa que a gente tinha comentado também é da preocupação, que as mulheres têm tanta preocupação com o peso, mas você chegar numa fase de vida após os 65 anos com um pouco mais de peso, isso pode até ser um fator protetor. É muito interessante isso, né? Até nos 65 eu não diria, mas uma idade um pouco mais para frente. Os mais longevos, acima dos 75, 80 anos, perder peso é um caos. Né? Então, está relacionado até com uma piora da sobrevida, com mais infecções, uma pior qualidade de vida. Então, a gente tem que, até nisso, as mulheres, as endocrinologistas, têm que cuidar quando a gente fala para uma pessoa de idade no consultório que precisa perder peso. Porque o que ela vai perder? Massa magra. Né? E perdendo massa magra, ela perde força. Ela perdendo força, ela cai muito mais. Então, é um círculo vicioso que a gente não quer que aconteça. Então, a perda de peso, e hoje tem esse conceito de obesidade sarcopênica, que é a pessoa que tem uma perda de função muscular relacionada muito à obesidade. A quantidade de músculo não é proporcional ao tamanho do corpo. E aí isso faz com que ela fique muito mais fraca e seja muito mais suscetível a várias doenças. Né? É uma doença que chama sarcopenia, perda da força e da função. E isso é bastante ruim, pior ainda, né, conforme você, com o avançar da idade e no emagrecimento rápido, por exemplo. Jamais um idoso pode perder, principalmente com a moda das canetinhas, tomar cuidado para o uso dessas canetinhas nos idosos, porque eles vão perder peso e rápido junto com massa magra. Então, a gente tem que olhar isso. E, na verdade, a perda de massa muscular, ela acontece sempre nos indivíduos adultos que têm as perdas abruptas, né? Sempre. Então, isso é sem uma falar preocupação. do nosso envelhecimento, né? Que leva a uma queda de massa muscular, que a gente tenta segurar essa queda com o exercício de força resistida, né? Tentar manter uma alimentação que daí entra a proteína e às vezes você tira
tira o leite, tira o queijo, que são fontes de proteína, e você precisa estar bem atento a isso, não entrar nessa moda. Né? Com certeza. Eu vejo assim que as fases da vida da mulher, eu acho que até a gente não falou sobre isso, mas tem épocas que você está muito mais preocupada com a função da tireoide, né? É uma preocupação, a época do nascimento dos filhos, se os ciclos estão normais, aí depois vem uma fase de se preocupar se eu posso ter diabetes ou não. Além disso, da obesidade, a gente tem que lembrar, né, do diabetes, do pré-diabetes, mas aí quando você vai ficando mais velha, isso tudo já aconteceu, né? Você já traz essas doenças, e eu acho que isso é um ponto bem importante. Quando você chega lá na terceira idade, você trouxe doenças que vieram, né, da tua fase adulta, dos teus hábitos de vida, ou da tua genética, e que vão se somar a esses outros fatores. E às vezes é difícil lidar com tudo isso. E para a mulher que não fez reposição, que não fez atividade física, que teve uma vida mais desregrada, esse peso, essa conta sempre chega, né, para todo mundo. Com mais idade, né? É com a idade, não tem jeito. Você chamou de regrada, eu acho que desregrada, né? Porque com a vida mais desregrada, não me enganei, mas é desregrada. Porque tem como, a gente vai perder massa magra de qualquer jeito, né? Nós vamos perder, mesmo que a gente, quanto mais você é inativo, né, mais você perde. Mas pode amenizar, como a Guta falou, se você fizer um exercício resistido, e para o idoso não é só o exercício resistido, né? A gente fala em exercícios multicomponentes, que são aqueles que têm equilíbrio junto, que tem força, que tem movimento, tem que ter um pouco de movimento, porque senão a pessoa não consegue caminhar, subir um degrau. A coisa mais difícil para um idoso que não tem força é subir um paralelepípedo ou andar nas nossas calçadas soltas, né? Fazer as atividades em casa também, os afazeres da casa. Começa a ficar arriscado, perigoso, né? Por essa perda de massa muscular, com risco de queda. Isso é bem, bem significativo, assim. Eu sempre falo para os pacientes que, às vezes, tem que se pensar em como você vai chegar por causa da tua independência como indivíduo, né? Você tem que continuar independente, continuar conseguindo cuidar de você o máximo de tempo possível. Isso está muito relacionado à massa muscular, né? O que você poupou nesse sentido, né? Com certeza. Tá? E é importante a gente lembrar, assim, para aquele que não teve uma infância legal, uma adolescência, a vida adulta só trabalhou, a menopausa é uma oportunidade de você virar a tua vida, né? É uma mudança que você está fazendo, é um momento de você olhar para você, é um momento de você começar umas novas experiências, né? E muitas vezes ali entra a atividade física. Então a gente vê muitas vezes que ali começou um exercício que aquela mulher nem sabia que ela tinha capacidade, que ela gostava daquele exercício. Então ali é um momento, porque os filhos já... descoberta, né? É uma nova descoberta. Os filhos cresceram, os filhos estão na faculdade. Então sobra um pouco mais de tempo. Sobra vezes, né? o tempo. E esse tempo tem que ser um tempo de qualidade. Então a menopausa, a gente às vezes a gente morre de medo dela, porque tem muita sintomatologia, falando como mulher, mas muitas vezes é uma oportunidade de você fazer uma virada na tua vida, de fazer coisas diferentes e de se abrir a um novo, de um exercício, de cuidar da tua alimentação, tentar fazer uma prevenção, né? E lembrando também, né, que a gente faz a prevenção do câncer de mama, mas a gente não pode esquecer da doença cardiovascular. 40% das mulheres falecem por doença cardiovascular na menopausa, pós-menopausa, quando você perde esse estrogênio. Então é importante saber como que é teu colesterol, você já fez um teste de esteira, como que está a tua vida cardiovascular. É importante a gente dosar, é importante a gente saber, é importante olhar o histórico de família. Se eu tenho parentes de primeiro grau, então pai, mãe, ou um pai que morreu abaixo de 55, ou alguém abaixo de 60 na família que teve doença cardiovascular, é um alerta. A gente precisa avaliar esse lado. Os fatores também. De risco, né? Os claro que fatores estão risco. Sempre presentes, a gente tem que ficar muito de olho, né? Tá muito bom.
Muito bom. Você sabe que eu estou fazendo um curso de medicina, né? Intensivo. Semana passada foi Toda sobre semana. câncer de mama, foi sobre 40 mais, gravidez no 40 mais. Eu estou fazendo um curso de medicina na área da ginecologia, na área das doenças metabólicas. Então, vou dar uma dica para o senhor. Mulher que teve filho com 4 quilos é um fator de risco para diabetes tipo 2. Então, assim, não para a criança, mas para a mãe. Então, quem passou por uma gestação, teve um diabetes gestacional, eu nem sabia que teve, e teve um bebê de 4 quilos, tem que avaliar a glicemia. A gente sabe que depois de algum tempo, 10 anos desse bebê, tem maior chance de um diabetes gestacional. De um diabetes tipo 2, né? E o aumento do risco cardiovascular também, tá? É maior nas mulheres que tiveram diabetes gestacional, né? Então, isso é um fator importante. Você vê a importância da mulher grávida fazer exercício. No pós-parto, né? Não, no pré também. Né? Antes de engravidar, vai ter planejar. um peso mais controlado, vai ter... Tudo isso é importante. E a gente tem atendido muitas pacientes na gestação, né, mais velhas, que têm alterações de glicemia, que têm alterações de função tireoidiana, a gente tem... Porque elas estão engravidando, né? As mulheres hoje engravidam muito mais tarde, então você já vai carregando, né, essas... É que eu falei, você vai passando pela vida e você vai trazendo algumas coisas que vão seguir junto com você, não tem jeito, né? Mas isso do exercício, eu vou contar hoje que eu atendi uma paciente que eu atendo há muitos anos, e ela ficou alguns anos sem aparecer. E ela depois, a filha me ligou que ela tinha tido uma fratura de quadril e ficou na cama 6 meses sem levantar. TVP. 6 meses. Não fez TVP porque estava anticoagulada, mas ela não mexia nada. Ela comia com alguém dando comida na boca. Ela ficou imóvel. Eu falei, mas a senhora... Aí eu fui fazer uma visita, a primeira visita depois de muitos anos, eu fui na casa dela. Eu falei, mas a senhora está paralisada? Ela falou, não. E ela foi, eu falei, por que a senhora não pode comer? Colocar o alimento na boca. Ela ficou imóvel 6 meses. E agora, para a gente tirar essa pessoa da cama, é um sacrifício enorme. Gente, a inatividade numa pessoa mais velha é como se fosse uma sentença, justamente. É muito difícil. Ela tem 4 cuidadoras, tem como ela foi ficando mais obesa, por causa que não saiu da cama, ela tem uma pessoa, um enfermeiro que vai lá para tirá-la da cama, para ajudar a colocar no banheiro. Vocês não imaginam a coisa. Então, a imobilidade é algo assim extremamente deletério. Eu não sei de onde elas dizem que foi o médico, eu não acredito que tenha orientado isso. Deve ter sido um grande mal-entendido, porque ninguém ia mandar essa pessoa ficar deitada na cama daquele jeito. Mas, às vezes, uma palavra que a gente fala, as pessoas entendem mal e ela ficou na cama 6 meses. E a autoestima dela não existe. Não existe. E hoje, o que eu falo para ela? A senhora vai bater palma, vai dar abraço, para começar a se movimentar, porque ela não movimenta de jeito nenhum. Então, o idoso, depois que você perde essa chance, é muito mais difícil. É impressionante. Eu, quando olho, hoje eu fiz uma a consulta com ela, e não tem quem anime, né? O peso, tudo vem. Nós falando aqui que não pode perder muito peso, e ao mesmo tempo ela precisa perder esse peso. Então, às vezes se tornam situações bastante críticas, né? Na verdade, o equilíbrio em todas as condutas, né? Naquilo que a gente fala, nas nossas palavras, nas orientações, cuidado com as dietas restritivas, cuidado com, né? Então, os excessos, né? Cuidado com o que se fala é muito importante na abordagem, né? Isso é muito importante. Muito importante. Cuidado com o que... E com a interpretação, né? Sim. Da nossa conduta, como médicos também. Como isso foi interpretado, por isso que tem que ter esse feedback, esse retorno da família, do paciente, de como que foi interpretada a tua conduta, a tua orientação. Pode né? isso, porque aquilo. Entende? E como endocrinologistas, nós gostamos de feedback, né? Então, gostamos de feedback. Os hormônios todos fazem feedback e nós também queremos fazer. Precisamos é verdade, a gente precisa condutas, né? É normalmente você pede para uma paciente para fazer exercício. Mas eu não tenho tempo. Eu escrevo assim, 24 horas tem o dia, né? Vamos imaginar que
você trabalhou 12 horas. Já tomou café, já almoçou, 12 horas. Dormiu 8, Sobrou que é importante. 4. Sobrou 4. O que você fez com esses 4? Mas é verdade, cria o teu momento, né? Momento Fátima. É o momento, não, é o meu momento. O que é meu momento? Fazer um exercício. Não estou mandando ir para a academia ainda. Vai 25 minutos para lá, 25 para cá, todos os dias. Daqui um mês, você é outra pessoa. Com Está certeza. acontecendo de eu fazer isso por causa do livro lá da Medicina 3.0. Pacientes que vão no meu consultório, eu disse, a minha secretária, doutora, a paciente que veio aqui há 2 meses, ela quer falar com o senhor 5 minutos. Não, mas é a consulta? Não, ela quer 5 minutos. Ela vai lá me agradecer pela orientação que eu dei, que eu mudei a vida dela, porque ela começou a caminhar. Quer dizer, perdeu peso, melhorou a autoestima. Autoestima, claro, melhora a força, né? Se sente muito mais... Não tem desculpa. Ativa. Eu não Não tem. consigo dormir. Não, o tempo está passando muito rápido. Não, então pega uma cadeirinha, senta lá no Parque do Barigui, põe o relógio lá às 7 da manhã e espere passar as 24 horas. Você vai ver que 24 horas são 24 horas. Não é verdade? A outra dica é dizer, se o dia tivesse 25 horas, nessa 1 hora você faria o exercício? Pronto. Interessante. Isso é algo assim que né, a gente às vezes... Mas fazer atividade física, se a pessoa não tem o hábito, não é uma coisa tão fácil, né? Por isso a É infância. muito mais... Por isso a infância. Então tem que porque eu tenho dor no estimular joelho. isso. Eu tenho dor no joelho, eu tenho dor no joelho. Sempre tem uma desculpa. Compre uma bicicleta estática, põe na frente da televisão, põe um filme do mundo, a volta ao mundo na televisão, e fica ali, 50 minutos por dia. No início você vai derreter, depois você começa a pegar, prepara o físico. Não tem desculpa do joelho. Seu joelho não dói quando você faz assim, que dá para fazer. Então sempre tem uma desculpa. Então você tem que... Já que nós estamos mas dando consultório exemplo, é uma arte, qual né? é o exercício que vocês fazem? Quem eu? Eu faço tudo que você não imagina. Olha, Eu faço academia 3 vezes por semana, Olha, faço pilates, jogo golfe sábado, domingo e feriado, ando de bicicleta, parabéns! já ó. corri a meia maratona de Nova York em 2018, com 69 anos. Nossa. Ano passado, com 7,5, eu corri a meia maratona de Mendoza, e amanhã eu começo a preparar para uma meia maratona em Florianópolis. Parabéns, ó. Um bom Pronto. exemplo. Pode encher a boca para falar, Fala, para as pessoas boca. fazerem exercício, Mas é claro. muito que bom. bonitinho. Mas é muito Isso é muito bom. e ele a manda gente foto. poder falar, porque é um exemplo que a gente precisa, né? Eu acho que o médico tem que dar o exemplo, que os pacientes percebem. Claro, você não vai lá falar para o paciente, faz isso, faz aquilo, se você não faz. 2 anos, vai ser. A gente precisa realmente dar o exemplo. Participei de maratonas, participou da Maratona de Londres. Tá lá. Como os hormônios influenciam na saúde mental da mulher? Quem de vocês responde? Os hormônios, de uma maneira geral, influenciam muito na saúde mental. Primeiro, os nossos hormônios, eles regulam o nosso humor, né? Então, desde o cortisol, por exemplo, se você não tem cortisol ou tem cortisol em excesso, que é o hormônio do estresse, você vai ter uma saúde mental. Ou você pode ficar muito agitado ou até muito depressiva. A mesma coisa com o hormônio da tireoide. Sim. Né? Os hormônios da tireoide são fundamentais, eles são eu sempre digo, o nosso combustível de vida, mas junto com o cortisol. Né? Então, nós precisamos do hormônio da tireoide para poder termos viver, né? O nosso elan, ela é fundamental. Então, o excesso vai deixar essa mulher muito mais agitada, não vai conseguir guardar nada, então cognitivamente é muito ruim, e a falta faz a mesma coisa. Então ela vai ficar menos agitada, mais parada, e também não vai conseguir reter, né, conhecimentos, ela não consegue ser produtiva. E o hormônio feminino chega nessa fase que nós já falamos bastante aqui, eu acho que é um ponto muito importante, porque você vai perdendo a cognição numa fase que você já está mais cansada, que a memória já não está tão boa. Então, nessa fase da vida, né? E além de que
você fica com muito mais sono. E acho que durante todas as fases a gente tem esse equilíbrio hormonal, ele é muito importante. Não sei se vocês querem complementar. Só que é interessante a gente observar que às vezes o paciente, é uma queixa frequente, é o cansaço, né? O paciente vem, eu estou cansado, eu vim para ver os meus hormônios porque eu estou cansado, eu estou fadigado. E o que a gente observa, às vezes nas avaliações, a gente não tem alteração hormonal, a gente tem um paciente cansado realmente por causa da sobrecarga, né? Então a gente tem assim, tá ligado o tempo todo através... Às vezes uma apneia do sono, alguma coisa que está acontecendo. Também pode, né? Mas assim, nem sempre o cansaço, as queixas, as questões mentais são por alteração hormonal. Acho que isso é importante. O paciente está sobrecarregado, é muito trabalho, é muita tela, é muita série, é muita coisa. Ou levar trabalho para casa, está conectado o tempo inteiro. Então, o trabalho em casa, em home, a gente percebe que isso sobrecarrega o paciente, às vezes, mentalmente. Então, os hormônios afetam a saúde mental. No dia a dia, a gente atende pacientes que querem saber como estão os seus hormônios, porque estão com as queixas e, às vezes, a maior parte não é, né? A maior parte não é. Pensar nas anemias, eu acho que isso é importante. A própria diabetes, a apneia do sono. Esse paciente, ele não se percebe, mas ele tem um sono de má qualidade, ele não tem as fases mais profundas do sono, ele acorda com a sensação de cansaço, sonolência durante o dia, logo depois do almoço, né? Aquela já existe uma sonolência nesse horário, que é fisiológica, mas o paciente tem isso acentuado por causa de uma noite de sono inadequada, né? Mais uma perguntinha para vocês. A reposição de cálcio é indicada quando e a partir de que idade? Pode responder, Vitória. Quando a pessoa não ingere cálcio em quantidade suficiente. Então, nós precisamos de uma alimentação e que tenha, basicamente vai variar lá de 600 miligramas na primeira infância até os 800 a 1000. Hoje a gente está diminuindo, eu acredito que as tabelas de RDI vão diminuir a necessidade do cálcio. Então, 800 miligramas, 1000 seria o ideal, né? Digamos assim, na fase adulta, o melhor. Então, não existe uma idade para você começar a repor cálcio. Você vai repor cálcio quando você não come o suficiente. Como é que eu sei que eu como o suficiente ou não? Então, maior parte a gente pode contar dos lácteos, né? Se você usa... E o leite, gente, pode ser desnatado, ele pode ser com lactose, sem lactose, pode ser leite vegetal, desde que ele seja um leite vegetal com cálcio, pode ser queijo. Então, cada porção dessa vai dar mais ou menos 200 a 250 miligramas de cálcio. E nós precisamos de 3 a 4 porções por dia. Então, além de que se você contar assim na tua alimentação geral, comendo pão, verduras, frutas, você vai ter uns 200 miligramas. Se você ingerir 3 porções, está maravilhoso. E aí, em qualquer idade, não precisa tomar cálcio. Agora, se você não consegue ingerir, ou não gosta, ou tem uma dieta muito restritiva, aí você tem que tomar também em qualquer idade. Então, acho que a resposta para essa pergunta é qualquer idade, desde que a alimentação não seja suficiente. Vamos e às abrir. Vezes colocar, né? O paciente, ele não foi acostumado, ele não tem o hábito, ou ele acredita que, por causa dessa questão Entrou em outro modelo de dieta. Exatamente, por causa das coisas, né, das informações da internet, esse paciente, ele pode passar a mudar esse hábito. Então, é isso que eu falo assim, você não tem o hábito de ingerir, mas você pode passar a ter esse hábito, porque é importante, é melhor a fonte alimentar do que a reposição. Muito melhor, né? Tá? E sempre não colocar tudo no mesmo horário, né? Ótimo, isso é importante. Fracionar durante o dia, porque para não saturar e você não conseguir absorver adequadamente, então no café, horários diferentes esse cálcio na alimentação. Não adianta só leite, iogurte, queijo no mesmo horário, né? Sempre fracionar. Qual a orientação a respeito do Ozempic? Responda, doutora Ruta. Então, o Ozempic, a semaglutida, hoje também vendido como Egov, né, no nosso país. Logo a gente vai ter a genérica que vai entrar, então uma cópia, né, do Ozempic. Ela tem a sua indicação para o paciente que está num sobrepeso, numa obesidade, mas ela tem indicação e ela precisa ter acompanhamento médico.
Então, o que a gente tem visto, né? Que tem hoje muito uso inadequado dessas medicações. Então, tem paciente que começa a usar e não consegue manter esse uso porque ele fez efeito colateral, que é esperado o efeito dele, né, com o uso, e daí ele acaba desistindo da medicação, não quer usar. E o que a gente precisa lembrar? Aumentou a ingesta dele, tomando o Ozempic. Na verdade, assim, será que tem essa indicação? Será que é a medicação para ele? Né? Então, assim, isso a gente tem que avaliar. Então, é uma droga boa, é uma droga que tem seu efeito quando bem indicada, ela precisa ter acompanhamento médico, a gente infelizmente teve falsificação, algumas canetas do Ozempic foram trocadas por canetas de insulina, então desconfie quando o remédio tem um preço padrão, de repente abaixou muito esse preço, ou comprando, tem que saber da onde que está vindo essa droga, para não entrar numa medicação falsa. E às vezes você vai aplicar insulina, você vai fazer hipoglicemia severa, vai passar muito mal. E sempre com orientação médica. O que a gente precisa ter cuidado, não só em relação ao Ozempic, mas a qualquer medicação que seja uma medicação para tratamento da obesidade? Que ela não é o único, ou veja, o nosso cérebro, ele está acostumado com o nosso peso corporal, ele sabe ali que o teu peso máximo é teu. Então é muito difícil a gente fazer ele entender que você tem que ficar com peso mais baixo. E o remédio é como se fosse ele tenta puxar esse teu peso corporal para baixo. Mas a força que você faz com o remédio tem que ser a mesma força que você está fazendo com a alimentação e a mesma força que você faz com a atividade física. Porque quando você ficar sem a medicação, você tem que estar treinado tanto em atividade física quanto em alimentação, em escolha, para você conseguir. Muitas vezes o paciente para a medicação e consegue se manter sem, porque a gente tem que ter aquele conceito que a gente discute hoje muito, obesidade é uma doença crônica. Se eu sou hipertenso, eu vou tomar remédio para pressão sempre. E por que na obesidade a gente não tinha drogas tão seguras? Hoje a gente já tem essas medicações. Acho que isso mudou o conceito, Mudou né? o conceito, a gente tinha esse conceito, não vou usar porque vai dar hipertensão, vou ficar com a pressão alta, eu vou ficar meio maluquinha, então a gente tem que usar por um período e parar. E esses altos e baixos são muito ruins. Então, hoje, com a segurança que a gente tem, porque realmente é uma medicação boa, né, Guta? Eu acho que revolucionou o tratamento da obesidade. Só que dá pena que muitas vezes o paciente vai sozinho para a farmácia, compra, e sem orientação, e não é só ele. A gente tem uma perda média, mas a gente tem os bons respondedores e aqueles que não respondem tão bem. É perda média. Então, a gente tem que ter noção disso, entender o mecanismo da droga, qual é o efeito que eu espero com essa medicação, como que eu vou driblar esses efeitos colaterais. Isso não adianta, isso tem que ter o médico junto, porque é o teu apoio, né, que está ali. Mais uma pergunta. A partir de que momento a mulher deve iniciar uma reposição hormonal? Então, na verdade, a reposição hormonal, a indicação clássica dela, né, a gente sempre diz, é para os sintomas, né? Então, quando essa paciente começa com os calorões noturnos, a insônia, é muito frequente, né? E a gente percebe uma melhora grande com a reposição hormonal. Você muitas vezes vai esperar que essa paciente passe por um período sem estar menstruando, mas você pode começar antes se os sintomas forem muito intensos, né? Lembrando que se essa paciente tem útero, ela pode fazer a reposição com estrogênio, mas ela tem que utilizar junto a progesterona. Sim. Às vezes essa paciente utiliza o DIU, e então isso facilita a reposição com o gel, por exemplo. DIU de hormônio, né? O DIU de hormônio, sim, para evitar os sangramentos. E aí, quando essa paciente tem o DIU, você até fica um pouco mais tranquilo de começar um pouco antes, porque ela não menstrua, né? Mas assim, a reposição pode ser iniciada quando os hormônios começam a se alterar, quando os sintomas começam a aparecer. Lembrando que mesmo fazendo o uso da progesterona, a paciente pode ter sangramento. Então, isso às vezes é um fator que causa um pouco de receio por parte da paciente.
mas a gente sempre fala que presentes os sintomas e constatadas que ela tem as alterações hormonais, você poderia iniciar a reposição nessa fase, tá? Vocês vejam que tenho 62 anos e após minha menopausa engordei muito e não consigo emagrecer. Estou cuidando da alimentação, com café da manhã e almoço, e à noite só como uma fruta. O que devo fazer? Tantas coisas. Na verdade, a gente sabe que é difícil a questão do peso após a menopausa. A gente sabe que às vezes esse ganho de peso é mais do que 6 a 8 quilos para algumas mulheres. Né? Existe uma questão genética, existe uma questão do ambiente em que essa paciente está inserida, dos seus hábitos. Então, tudo isso precisa ser reavaliado, né? Então, entre outras coisas, saber qual o peso que ela tinha em outras fases, qual o peso que ela apresenta agora, quais são as expectativas, porque às vezes o que essa paciente tem como expectativa de perda de peso é muito maior do que ela realmente precisa. Então, na consulta, a gente restabelece isso, né? Qual é o peso que você teve quando você estava com 20, 30 anos, agora você está com 62 anos, como que foi a sua vida previamente, o que que a gente pode acrescentar, o que que a gente pode mudar, e lembrar que você precisa às vezes de 5, 10%, 5% de perda de peso para ter uma melhora. Então, é difícil a gente orientar assim, mas você tem que ter uma mudança alimentar, uma mudança de exercício e uma mudança de expectativa, talvez. Uma expectativa mais real, de mais realidade. E Fátima, eu fiquei com medo de uma frase que ela usou ali, né? Que ela no jantar ela só está numa frutinha. Então a fruta, na verdade, assim, cadê a minha proteína? Cadê a minha saúde muscular? Cadê... Então, assim, às vezes precisa fazer uma adequação, por mais que ela esteja comendo menos hoje, ela precisa adequar essa alimentação, olhando tudo, olhando proteína, olhando fibra, olhando todos os elementos, o cálcio que a Vitória bateu, 62 anos. Às vezes a pessoa diminui muito a alimentação, ela também diminui o gasto calórico, principalmente se ela não fizer um exercício junto. Então, as coisas acontecem junto, né? Você não para de gastar, daí você vai fazer o quê? Vai ficar no equilíbrio, por isso que às vezes não perde o peso. E também, assim, uma dica é não desista. Isso, ou se preocupar com isso já é importante, porque provavelmente ela já passou por um peso, hoje ela deve estar no peso máximo que ela conseguiu na vida, porque é uma coisa que está mexendo com ela, ela está tentando restabelecer a questão da dieta, mas não é só comer menos. A gente precisa comer adequadamente para o nosso peso corporal e tentar, dentro desse contexto, colocar atividade física e principalmente a qualidade, né? Porque senão a gente fica muito restrita, não como mais nada. Come ovinho mexido à noite, não. Ovinho mexido. Até é boa, já melhorou a proteína. Omelete, né? E sobre a sibutramina, qual a orientação? A sibutramina, ela tem uma prescrição controlada, então ela é um receituário B2, ela tem indicação, ela ajuda muito em quantidade, então é para aquele volume. Tem contraindicação, que é a hipertensão, doença cardíaca, 65 anos, né? Transtornos mentais, depressão, ansiedade, o perfil desse paciente tem que ser avaliado por causa dos efeitos colaterais, né? Mas é uma droga que nós temos num arsenal terapêutico que ela é bem indicada, o paciente responde bem. Perda média em torno de 4,2 quilos, então a gente tem pessoas que respondem muito bem, mas o que a gente precisa lembrar, né? O remédio, ele faz parte do tratamento. Hoje, se a gente for avaliar quando um paciente com diabetes entra no consultório e um paciente com obesidade, já tem alguns trabalhos que mostravam que é muito mais fácil você receber a prescrição de uma medicação para diabetes do que para obesidade. Né? Então isso eu acho que porque a gente tem pouca opção para obesidade, né? Então a obesidade foi uma doença muito órfã, eu penso assim, né? Nós tínhamos alguns outros remédios que foram retirados do mercado, ficou só a sibutramina
E aí, mesmo a sibutramina, nós temos restrições, né? Ela não pode ser usada assim para qualquer pessoa. E tem indicação. Ela tem indicação, então pode ser usada sim, a sibutramina. Eu vejo como, quando bem indicada, uma droga bastante segura que nós podemos usar. O que acontece? Com o passar do tempo do uso, ela vai criando uma certa resistência. E aí você acaba tendo um menor efeito e a pessoa deixa de ter um benefício tão completo. Se nós pensarmos a longo prazo, por isso que esses análogos aí de GLP-1, eles são bons. As canetinhas, né? Todo mundo pergunta das canetinhas. Porque elas são bastante seguras, até o momento nós não temos grandes efeitos colaterais, né? E podendo ser usadas ainda a longo prazo, né? Há mais tempo sem ter essa tolerância aí tão importante. Mas assim, por trás da pergunta sobre a sibutramina, sempre existe o medo, o receio daquilo que eventualmente a pessoa tenha ouvido, de que é arriscado, de que é perigoso. Mas assim, existem as indicações, existem as restrições, o cuidado, mas assim, como vocês comentaram, bem indicado, e a gente não pode esquecer que ainda é uma medicação bastante acessível. E a gente tem que pensar que a obesidade, a gente precisa de tratamento, a gente precisa de medicação muitas vezes, né? Então, eu tenho bastante preocupação e existe a limitação dela por um período, mas uma coisa que talvez ajude na obesidade é a alternância de terapêuticas, né? Talvez eu possa usar a sibutramina por um período, ou talvez eu até possa usar os análogos, né, as injeções para as canetinhas, como a gente comentou aqui, e talvez eu possa usar a sibutramina na sequência, eu possa intercalar e depois voltar. Eu acho que tudo depende de a individualização do tratamento, o perfil desse paciente, o momento de vida que ele está. Mas um paciente que busca, né, vai ao endócrino buscando uma terapêutica, a gente tem que tentar encontrar essa terapêutica na nossa consulta, no nosso diálogo, de acordo com várias questões, inclusive com as questões financeiras e as condições do paciente naquele momento. E hoje, infelizmente, a nível de SUS, a gente tem um hiato terapêutico, né? A gente tem a atividade física e alimentação no extremo e a cirurgia bariátrica no outro extremo. A gente não consegue prescrever no estado do Paraná nenhuma medicação. Então, a gente não tem uma medicação para dispensação no SUS. Outros estados têm, né? Aqui a gente ainda não conseguiu, né? Vocês vejam que fantástico essa mesa de vocês hoje aqui. Imagine quantas pessoas participaram, assistiram isso. E é a missão da Associação Médica, levar para a nossa população assuntos como esse e outros, de outras sociedades científicas. O que nós queremos fazer é uma prestação de serviço à comunidade. Então, imagine, eu vi a opinião de 3 especialistas sobre hormônios, sobre obesidade, sobre isso, sobre aquilo. Fantástico, tá? Nós temos um tempo, nós não estamos com pressa, podemos passar a noite inteira conversando sobre isso e sempre teria alguém assistindo. Mas eu quero parabenizá-las e dizer que a Associação Médica está assim, ó, nós estamos fazendo um planejamento estratégico, você participou de um workshop. Eu quero dizer para vocês duas, ela já está incluída, vocês são nossas pescadoras. Não é pescadora de sócio, não, é pescadora de produtos e serviços que na Associação Médica não é obrigação, mas é um desejo que nessa gestão nós consigamos levar para os 39.500 médicos do Paraná. Nós estamos terminando o nosso censo, que nós não sabíamos onde eles estavam, estamos quase terminando. Vocês acreditam que nós temos quase 50% de médicos no Paraná generalistas? Sim. Então, a minha diretora científica, a doutora Dolores Bustelo, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e nós estamos já programados, já começando a trabalhar num congresso que será dia 10 e 11 de outubro deste ano, para médicos generalistas, médicos e médicas, né? E vocês, Sociedade de Metabologia, de Endocrinologia, se preparem para fazer escolher um assunto, né? Já estão convidados para fazer um assunto que possa ser incluído no conteúdo programático desse congresso, que serão 2 dias. Então,
nós vamos ter que ter assuntos assim, pontuais e de importância. Bem objetivos, né? Principalmente para aquele que é generalista. Então imagine quantos médicos fazem pediatria no interior e que fazem parto no interior, tem uma noção, ó, provavelmente pegou experiência pelos anos de trabalho, mas o que tem de coisa nova, né, de tecnologia nova, tanto o doutor Dolores e o doutor Cunha, que é ortopedista infantil, mas ele foi presidente também da Sociedade Brasileira de Ortopedia Nacional, eu fui presidente da Sociedade Brasileira Nacional da Vascular. Então, da vascular tem um monte de assuntos, de drogas novas para prevenção de trombose, para tratamento de trombose, para isso, para aquilo. Então, esse videocast e outros, como que foi a da semana passada e com certeza da próxima semana, que vai falar sobre a saúde cardiovascular das mulheres, é fantástico. Então, a gente sai daqui muito feliz, né? E agradecido pela participação de vocês. Parabéns pela iniciativa, né? Porque é algo assim inédito, mas eu quero novo, que vocês inédito, tenham um sentimento de pertencimento a essa casa. Essa casa não é minha, não é de uma diretoria. É de vocês, médicos, médicas, médicos, sociedade científica, né? Então, nós estamos abrindo. Você convidava a sociedade científica para uma reunião aqui. A alma da Associação Médica são as sociedades brasileiras de especialidade. Né? Não é papel do CRM fazer educação médica continuada, mas é nosso papel, através da nossa sociedade científica. Nós temos um estúdio para fazer educação médica continuada. O que vocês quiserem, para fazer curso de endocrinologia, aqui que vocês quiserem, está aberto. Então, tudo isso aqui está aberto para os médicos aqui do nosso estado. Estou falando em paranismo, né? Eu sou paranismo. Eu já tive a nível nacional, na MEB, fui diretor de defesa profissional os 3 últimos anos, que eu me incomodei de graça, mas no nosso país de cabeça para baixo. Não, mais de 400 faculdades de medicina, mais de 50% das faculdades não tem um professor com mestrado ou doutorado. E o que vai acontecer? Nós vamos ter que abrir curso, né, de pós-ensinamento para os médicos que vão ser formados, porque senão vai morrer muita gente. Então é uma preocupação nossa, como médico. Então, quero agradecer mais uma vez e parabenizar todos os que participaram. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, em nome da SBEM aqui, agradecemos muito. E vamos continuar trabalhando. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.